Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Fórmula 1 e sobre Sérgio Pérez, né? Porque ele deu uma entrevista para o correspondente da Fórmula 1, Lawrence Barreto, sobre essa saída da Red Bull e sobre a possibilidade de voltar à categoria em 2026, né? O Pérez, obviamente, deixou a categoria ano passado em uma nota bem baixa, né? E sofrendo muito com o carro da Red Bull. E assim, ele basicamente foi tratado como grande culpado pelos desempenhos ruins que ele teve. Quando assim, eu falava aqui que assim, não dava para culpar só ele, visto tudo que já aconteceu na Red Bull desde 2019. E aí o que acontece? Substituem ele pelo Liam Lawson, como achando que assim, só trocar o piloto resolveria a situação. Eu acho que ninguém estava preparado mesmo para esses desempenhos do Lawson, né? Porque eu não acho que a Red Bull mudou a ordem de forças do final da temporada passada. É só olhar, se teve a vitória no Qatar, ela é um ponto fora da curva, mas o desempenho, por exemplo, em Las Vegas, a Red Bull claramente está abaixo da Mercedes e da Ferrari. A McLaren, por incrível que pareça, naquele fim de semana foi meio que a quarta força, né? E em Abu Dhabi, assim, a Red Bull não teve ritmo em nenhum momento. Então, assim, eu acho, inclusive, até que o carro desse ano parece até um pouco mais próximo dos líderes do que estava no fim do ano passado. Só que o Liam Lawson classificou em último nas duas classificações da China. Eu acho que ele só não classificou em último na Austrália porque outros pilotos tiveram problemas, né? Mas, assim, é uma situação complicada. Em nenhum momento na corrida ele teve ritmo, conseguiu se recuperar. Na Austrália ele estava andando mais lento que uma Sauber. E aí, na China, ele não conseguia progredir na corrida em nenhum momento. Tentou estratégia diferente, não funcionou. Então, assim, olhando para tudo que aconteceu, as pessoas começaram a falar, será que o problema realmente era o Pérez? Será que a gente não tratou ele com muita dureza? Porque, assim, o Mark Webber, que uma vez chegou a criticar o Sérgio Pérez pelos desempenhos que ele vinha tendo, falou que, comparado com o Lawson fez, ele parecia um mágico, né? A mesma coisa foi feita até para alguns portais, como o Auto Esporte, né? De que eles trataram o Pérez duramente. E além, é claro, do Juan Pablo Montoya. Esse já era um pouco esperado que saísse em defesa, né? Defendendo aí pilotos latinos. Mas fato é que assim, ele fala sobre um pouco, né, sobre essa saída da Red Bull, né, e fala também sobre essa questão da possibilidade de volta e também que ainda não há garantias, visto que ele está aproveitando muito tempo fora da categoria, de que está vivendo mais com a família. O Pérez é um dos raros pilotos que constituiu família mesmo, né, casado e tem, se não me engano, 4 filhos, né, e eu acho assim que sair da Red Bull foi maravilhoso para ele, né? Porque mostrou que ele não era o único culpado da situação criada no ano passado, principalmente. Em 2023 já tinha problemas, mas assim, o carro era mais forte, então mascarava um pouco isso, né? Mas assim, 2024 o negócio foi bem complicado mesmo, né? E assim, né? O Pérez falando lá sobre a comunicação, né? Tipo, da saída dele, falou, tudo aconteceu muito tarde na temporada. Eu realmente não esperava que isso acontecesse. Só ficou mais claro quando estávamos no Qatar e começamos a discutir minha saída da equipe. Tudo aconteceu muito rápido. Vamos lembrar que no Qatar, né, o Pérez ele teve a corrida sprint que ele terminou na última posição, testando até um negócio lá do bico do carro, né? Dizem que foi uma das coisas que ajudou a equipe a entender que estava tendo tanta dificuldade no fim de semana. Ele foi para o Q3, ele chegou a estar em quinto na corrida quando teve algum problema lá antes da última relargada. Eu acho que foi problema do carro, porque se fosse apenas um erro, ele voltava e tentava correr de novo, colocava um pneu novo e pronto, tentava ali recuperar alguns pontos que era possível, né? Então ele teve um problema que inclusive se repetiu em Abu Dhabi, né? Aí ele fala também aqui sobre que ele está agora passando mais tempo com a família. Vamos lembrar que um piloto fica viajando o ano inteiro sem parar e às vezes quando não está nos lugares das corridas ele tem que estar na sede da equipe, no caso da Red Bull na Áustria ou em Milton Keynes na Inglaterra, né? E assim, foi ótimo ter esse tempo para dar um passo para trás, ver o esporte de fora e poder perceber a jornada que tive agora em muitas áreas. Sinto que estou em uma posição privilegiada da minha carreira, sabendo que sempre maximizei todas as minhas oportunidades, e isso para mim como atleta é muito importante, né? E assim, ele fala, se eu encontrar um projeto que me motive totalmente a voltar, onde a equipe acredite em mim, onde eles valorizem minha carreira, eu acho que isso tem gosto de direta, né? Minha experiência, tudo que posso trazer para uma equipe, seria muito atraente e considerável. É por isso que me dei pelo menos 6 meses para colocar todas as minhas opções na mesa e tomar uma decisão sobre o que posso fazer em seguida com a minha carreira.
há alguns projetos muito interessantes por aí. Foi abordado por algumas equipes desde Abu Dhabi, agora mesmo que a temporada começou, então algumas coisas vão se abrir nos próximos meses. Eu imagino assim, se tiver uma equipe que esteja mais disposta a abrir portas para o Pérez agora na Fórmula 1, é a Cadillac, né? Tipo assim, as 4 principais elas já estão meio que fechadas. Eu não acho que ele queira voltar a Red Bull depois de tudo que aconteceu lá. McLaren tem sua dupla, né? É o Norris e o Piastri. A Mercedes tem o Russell Antonelli, não vejo motivo nenhum para trocar. E a Ferrari tem ali o Hamilton e o Leclerc. Mesmo que o Hamilton se aposente, a peça que a Ferrari projeta para esse lugar é a do Oliver Berman. Não acho que é para outro veterano, né? E assim, estamos conversando com algumas partes por aí. Assim que eu souber todas as minhas opções, tomarei a decisão. O que está muito claro para mim é que só votarei se o projeto fizer sentido e for algo que eu possa aproveitar. Já passei muito tempo na Fórmula 1, já fiz maior parte dela. Quando você dá um passo para trás, percebe o quanto você desiste da vida para estar no esporte. Então, para estar na Fórmula 1 totalmente comprometido, preciso de motivação. Isso eu acho um negócio interessante mesmo, né? Porque assim, ele que vivenciou agora está na parte da frente do grid, mesmo com todas as dificuldades ali que possa ter tido com a Red Bull, não é qualquer coisa que eu acho que traria tanta motivação a ele, né? Ir de novo para o fundo do grid, uma equipe que não tem perspectiva nenhuma, não acredito que um piloto voltaria para a categoria só por isso, né? Aí, falando sobre o interesse, né, ele falou, é bom estar nessa posição sabendo que as pessoas interessadas em você como piloto, as pessoas têm memória curta na Fórmula 1. Depois de algumas corridas, elas esquecem o que você fez. As pessoas percebem que minha posição não era mais fácil na Fórmula 1 e me sai extremamente bem no geral. Eu acho que ele fala aí muito mais da passagem dele como um todo como piloto, né? Porque se a gente só julgar ele pela Red Bull, todo mundo vai falar que ele é o pior piloto que passou pela Fórmula 1, que é também muito exagero, mas a gente tem que lembrar que o Pérez na Sauber foi um piloto que conseguiu resultados fantásticos, né? Os pódios incríveis que ele fez na Malásia, na Itália e também no GP do Canadá em 2012, os pódios na Force India, né? No GP do Bahrein em 2014, Rússia em 2015, Mônaco e Azerbaijão em 2016, em 2018 conseguiu o pódio no Azerbaijão de novo, em 2020 teve a vitória no Grande Prêmio do Bahrein, de Sakir, na verdade, né? No Bahrein ele ia ser terceiro e o motor estourou algumas voltas no final, e o segundo na Turquia, naquela corrida que deu o heptacampeonato ao Lewis Hamilton. Então assim, essas conquistas que ele teve, regularidade, chegou a ter 17 corridas seguidas nos pontos na Force India. Na época que ele andava lá no médio escalão, todo mundo respeitava muito o Sérgio Pérez, né? Então, acontece, né? A vida numa equipe grande, ao lado de um dos melhores de todos os tempos, e numa equipe que literalmente não está lá dá muita atenção para o que o segundo piloto precisa e deseja, né? Acaba queimando a reputação de muita gente. Quase queimou a reputação do Albon, quase queimou a reputação do Gasly. Esses pelo menos tiveram sorte, né, de ir para outra equipe no grid e poderem refazer aí suas carreiras, como o Gasly tenta na Alpine e o Albon obviamente está fazendo lá na Williams, né? E eles falam aqui, né, que o Pérez está entre as opções da Cadillac, né? A Cadillac, que é um piloto americano, possivelmente o Colton Herta, e um veterano. Pode ser que o Herta não seja possível pela questão dos pontos de superlicença. Até agora a temporada começa muito dura para o Herta, muitos problemas de pit na primeira corrida e perdeu 10 pontos por irregularidades da Andretti nessa corrida do Thermal Club, né? Vamos ver o que o Herta ainda consegue fazer. Pérez ele também deu uma declaração sobre a Red Bull, né? E ele acredita que o Tsunoda foi uma boa escolha, né? Ele deu ainda o apoio ao Yuki Tsunoda, né? Tipo, deixa eu ver aqui as declarações dele. Especialmente no ano passado, não consegui mostrar o que sou capaz de fazer como piloto. Agora, de repente, as pessoas percebem o quão difícil é dirigir o carro da Red Bull. Quando entrei para a Red Bull, havia grandes pilotos que tiveram dificuldades. Alex Albon e o Pierre Gasly. Eles são pilotos fantásticos e tiveram dificuldades. Passei tanto tempo na Red Bull que todos se esqueceram de como o carro é difícil de dirigir. Então, foi complicado. Sinto que se houver um projeto que faz sentido para mim e também com as mudanças de regulamentos para 2026, sinto que tirar um ano de folga não terá impacto nenhum se eu voltar, ele fala, né? E aí ele fala sobre o Tsunoda, né? Eu realmente quero que o time vá bem, pois tenho muitos amigos no time. Passei 4 anos com eles e quero vê-los indo bem. É algo muito difícil de falar. No momento estou fora, mantive contato com os membros da equipe, mas quando você não está lá internamente é difícil saber o que está acontecendo. Para mim foi muito simples, o carro é muito difícil de tirar 100% dele, de sobre ter confiança nele, e as coisas com quais eu lutei, até o Adrian Newey falou sobre elas.
mas quero desejar o melhor a eles. O Woody, que é um grande amigo meu, é o engenheiro do Tsunoda agora, e então eu espero que eles se saiam bem. E o que tem talento, tem a velocidade, e mais do que isso, você precisa de mentalidade para lidar com isso. Eu acho que ele tem a mentalidade e atitudes certas para lidar com isso, espero que eles tenham sucesso. Então, assim, basicamente foi essa a entrevista do Pérez que ele deu à Fórmula 1, né? Então, assim, faz sentido ele voltar para a Cadillac, né? Eu já dei uma vez aqui a declaração de que, assim, a Cadillac talvez não devesse prender tanta experiência pelo fato de que, assim, não tem testes hoje em pistas privadas, os veteranos iam ajudar muito mais nesse aspecto, né? Hoje, né, você tem uma classe de veteranos que vai trabalhar no máximo no simulador, que vai trabalhar, assim, com o que eles já tiveram de experiência em corrida, e eu acho que isso não é o suficiente para falar que eles vão ter um impacto gigante do quanto o carro vai melhorar ou não. Antes você tinha uma necessidade que o piloto tinha um pouco mais de conhecimento do feedback, né, do tudo que funciona dentro de um carro, e hoje isso acaba sendo menos impactante. Então, eu pessoalmente acho assim, o Pérez voltar à Fórmula 1, se ele estiver pilotando no nível que pilotou igual na Racing Point em 2020, acho legal. Eu acho que se aquele Pérez voltar, ele é um cara interessante para a Fórmula 1 porque traz dinâmicas diferentes. Se a Fórmula 1 voltar a ter pneus que se desgastam mais rápido, que tragam essas variáveis extras, ele pode ser um cara que ajude bastante a Cadillac a somar mais pontos. Ele já mostrou que pode ser um piloto consistente, rápido dentro da Fórmula 1, já teve grandes temporadas no meio de escalão. Quando teve na Racing Point um carro muito forte em 2020, fez uma grande temporada também. Então, assim, eu acho que na Red Bull a temporada dele de 2022 foi boa. Em 2023 teve aqueles momentos ruins, mas teve algumas corridas muito legais. A corrida dele na Áustria foi sensacional. A vitória dele lá no Baku e também em Jeddah também foi muito boa. Então, assim, eu acho que o Sérgio Pérez tem seu valor. É um gênio? Longe disso. Não acho o Sérgio Pérez um gênio, mas é um bom piloto e eu acredito que dos veteranos seria a melhor escolha. Eu não conseguiria colocar, por exemplo, o Valtteri Bottas à frente dele. Não acho que o Bottas fez um bom trabalho lá na Alfa Romeo. Esse último amostragem é ruim para ele. E assim, tem o Ricardo, mas o Ricardo me levanta mais dúvidas sobre se volta a performar bem do que propriamente o Sérgio Pérez, né? Porque o Pérez ainda tem essa questão do desconto do quanto esse carro da Red Bull tem sido difícil e arisco para tantos pilotos, né? Já o Ricardo lá na Racing Bulls não tem tanto isso para argumentar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.